Eu sou o jornalista Lucas Silva e hoje venho falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. E esse é o 6º episódio dessa série que eu venho realizando, histórias que o futebol conta. E hoje estou com 4 mulheres que entendem muito de futebol também. E para começar, eu quero que cada uma faça uma apresentação. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana. Sou palmeirense desde que antes de eu nascer, né? Graças ao meu pai, obrigada a Deus, inclusive, por eu sou publicitária, trabalho em paralelo, né? Além do projeto de influenciador aqui que todo mundo faz conteúdo de futebol nas redes sociais, eu trabalho também como gerente de marketing audiovisual. E Palmeiras é minha paixão desde que eu nasci, como eu falei, antes de eu nascer. Boa noite a todos. Eu sou palmeirense também desde que nasci, graças a meu pai, né? Já acompanhei ele nos estádios, como o filho homem que ele queria ter e não teve, foi eu, e acho que se fosse um filho homem não seria tão fanático como eu sou, né? E atualmente eu sou estudante de jornalismo, estou trabalhando de redatora no portal Informe, na área esportiva, tentando sempre defender o lado palmeirense, porque é muito difícil aqui em São Paulo a imprensa puxar para o lado palmeirense, e aí eu fiquei com essa parte, eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, eu vou entrar na imprensa, eu vou salvar o Palmeiras dessa imprensa, que é tudo corintiano, flamenguista, porque é difícil, viu? É difícil, você vai ver na faculdade, quem vai para a área esportiva, todo mundo é corintiano, flamenguista, e eu fico brava, eu sempre coloco o Palmeiras lá no nível maior que eu posso, que é o lugar que o Palmeiras tem que estar, né? Pela grandeza. Então, é isso. Sou mãe, sou casada, tenho 2 filhos e amante apaixonada do futebol. Todo mundo me conhece nesse mundo aí de Palmeiras como Milena, porque meu nome é Esther Milena, então prazer, Milena. Eu tenho 30 anos, sou palmeirense também desde que nasci, minha história parece muito com a das meninas, por causa do meu pai. Meu pai é pai de 3 meninas. Então, as minhas 2 irmãs, uma gosta de futebol, mas não tanto quanto eu, e a mais velha nem gosta de futebol. E aí vem eu, que sempre acompanhei meu pai desde pequenininha. Eu vim numa fase que o Palmeiras estava começando a ganhar algumas coisas ali, e de repente foi caindo, então eu vivi toda aquela parte difícil do Palmeiras com o meu pai, e isso fez eu virar muito palmeirense, porque são as melhores, eu sempre falo que são as melhores lembranças que eu tenho da minha infância, por mais que sejam lembranças tristes, que era uma fase ruim do Palmeiras, mas era estar com meu pai assistindo os jogos. Então, eu nunca quis ser nada de futebol, eu sempre era só torcedora, e eu sou formada em Direito, não estou atuando na área, trabalho como consultora de marketing. E aí, ano passado, surgiu um convite através de uma live, assim, que eu aceitei participar, e aí me chamaram para apresentar um programa, e eu apresento um programa junto com um parceiro toda sexta-feira. E aí eu entrei totalmente no mundo do futebol, que era só uma paixão, hoje virou uma coisa mais... virou minha rotina mesmo. Então, agora eu sou 100% do Palmeiras. E é um prazer para mim, porque sempre falo, né? Quando a gente faz o que a gente ama, é um prazer. E eu amo falar de Palmeiras. Então, qualquer convite eu aceito, porque Palmeiras é a minha maior paixão da vida. É isso, boa noite para todo mundo, quando surge aí, né? Eu sou um pouco diferente das meninas, meus pais não são palmeirenses, então meu pai era São Paulino e minha mãe é corintiana, então aqui em casa ninguém ganhou de um lado nem do outro. Meus tios que acabaram são palmeirenses, né, fanáticos assim, então me influenciaram completamente desde muito pequena, então eu cresci nos domingos vendo jogos do Palmeiras com a família, enfim, então foi algo que me trouxe para esse mundo do futebol aí. Sempre gostei de jogar, mas como uma brincadeira mesmo, então eu sempre gostei de futebol absurdamente, mas também não sou dessa área, não sou formada em absolutamente nada relacionado ao futebol. Mas aí começou o mundo, eu sempre gostei de acompanhar todos os jogos, todos. Fui no estádio desde pequena, então isso também me ajudou muito a ter a parte de arquibancada que eu sempre gosto muito. E aí, enfim, eu sou completamente diferente também dessa área, eu sou analista de dados, então não tem nada a ver. Trabalho numa empresa que a galera não gosta muito, teoricamente, porque é a Serasa, todo mundo conhece, ninguém gosta. Na verdade, é a Serasa que não gostou da gente. É mais ou menos isso, né? Então, mas enfim, foi surgindo oportunidades e eu fui me especializando assim com cursos básicos mesmo, mas não sou formada em jornalismo nem nada disso. E, enfim, aí foi surgindo oportunidades, acabei criando um canal no YouTube, e aí esse canal com mais 2 amigos meus, e esse canal foi
está crescendo, mas já faz 4 anos que eu estou nessa luta aí de estar fazendo lives todos os dias, ou pelo menos estar participando, e agora eu faço parte de outros 2 canais aí, um site do Palmeiras, né, que chama Palmeiras Online, onde também é uma mídia alternativa do Palmeiras, e agora eu faço parte do Boca Palmeiras também, na parte mais ali administrativa também, fazendo as lives com o pessoal lá. Então é isso. Semana eu completei 100 dias desse meu projeto, né? Falando de futebol, do Grêmio, né? Que é a minha paixão incondicional, mas também não só Grêmio, né? Eu falo um pouco de cada time aí, e essa é uma série bacana que eu venho fazendo. Eu já entrevistei os colorados, os gremistas, e eu fiz semana passada com o Fluminense também, e agora, né, Palmeiras aí, e tá muito bacana esse projeto. E vamos começar, então, sobre os melhores momentos desse time, que agora em agosto completa 111 anos de história. Uma grande história, né, de Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, muitos títulos brasileiros. E eu queria saber de cada uma sobre o melhor momento para cada uma dessa história do clube. Eu vou falar um que eu vivi muito, assim, todo mundo sempre fala de 2015 para frente, né? Então eu vou falar de 2015 aí, que é aquela Copa do Brasil que o Palmeiras vence contra o Santos no Allianz Parque. Me marcou muito, porque a gente seguia vivendo uma fase não tão boa, vamos dizer assim. E aquilo me marcou muito, porque eu tinha muitos amigos santistas, então eles estavam muito com a cabeça de que já tinha ganho, que estava tudo certo, que eles iam ser campeões, e eu estava só ali, calma, vai dar certo, e enfim, se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Então isso marcou muito minha geração, né? Eu não sou tão novinha assim, mas me marcou essa parte, já que eu consegui viver um pouco mais ali do Palmeiras. Então esse título de 2015 marcou essa virada de chave nossa e esse crescimento que a gente teve daqui para frente. Claro que o Palmeiras é muito mais de que 2015 para trás, mas isso me marcou bastante, porque eu consegui estar um pouco mais próximo e mandar um campeão assim na frente de pessoas que estavam me enchendo muita paciência. Então é isso. Eu também vou falar de 2015 para frente, porque eu acho que são os títulos assim. Eu vi 2008, vi os campeonatos brasileiros, mas o título que eu senti mais emoção foi a Libertadores do Santos, dia 30 de janeiro de 2021, que foi o dia mais feliz da minha vida. Então, eu tinha um sonho desde pequena, porque na Libertadores de 99 eu era muito pequena, eu tenho alguns flashes do meu pai comemorando e tal, mas eu queria viver essa emoção com ele. E a gente viveu tantas fases difíceis do Palmeiras que eu nunca tinha visto o Palmeiras chegar na passada semifinal, né? Nunca tinha tido nenhuma final. Então aquilo para mim foi marcante demais. A gente estava num momento de pandemia, então estava todo mundo ali preso dentro de casa, já vinha com uma coisa meio de tipo, só o futebol que estava alimentando o país, né? E as lives. Então eu queria muito viver esse momento com meu pai, que era ver ali uma Libertadores. Não imaginava que ia ver outra no mesmo ano. Mas aquela marcou para mim porque foi a primeira que eu consegui comemorar entendendo a grandeza do título junto com a pessoa que mais me fez amar futebol, que é o meu pai. Então ali eu extravasei e tem um momento muito marcante, porque o gol não saía de jeito nenhum, foi sair no acréscimo. E aí eu comecei a gritar igual uma maluca. Eu moro em prédio e eu moro muito perto do estádio do Corinthians, então não tem muito palmeirense aqui onde eu moro. E aí eu comecei a gritar muito. E aí eu olhei para o meu pai e falei, nossa, eu queria muito viver esse momento com você. E a gente se abraçou, e toda vez que eu falo isso, eu começo a querer chorar de novo. E a gente chorou. Então, para mim, aquele momento ficou eternizado. Não vai ter nada que eu viva no futebol que vai valer aquele abraço daquele momento. Então, para mim, aquele foi o título mais importante da minha vida. E é o dia mais feliz da minha vida. Se eu pudesse voltar naquele dia, um dia que você voltaria, é esse. Eu queria viver de novo essa emoção. Eu ia falar da Copa do Brasil de 2015. Mas como a Duda já falou, e eu sou uma senhora, eu acho que eu sou a pessoa mais velha que está, inclusive, nessa live, eu vou falar da Libertadores de 99, porque foi o nosso primeiro título de Libertadores, e eu era adolescente, eu não era tão criança, eu não vou falar quantos anos eu tinha para vocês não fazerem os cálculos, mas foi o primeiro título muito grande que eu vi do Palmeiras, numa fase que a gente tinha jogadores que estavam de grande expressão, né, como o Paulo Nunes, enfim, e o jogo de ida, na verdade,
foi o Deportivo Cali que ganhou, né? Se eu não me engano, foi 1-0. O Palmeiras venceu no jogo de volta, então foi para os pênaltis e o Palmeiras venceu. E foi o primeiro título, assim, que o Palmeiras teve de Libertadores, né? E depois disso, a gente ficou 20 anos sem vencer uma nova Libertadores. Fomos para Tóquio aquele ano, não era um ano que a gente estava pronto mesmo para ganhar o Mundial, mas foi um título extremamente importante que, para mim, ele marcou muito a história. Inclusive, quando fez 20 anos desse título, eu fui convidada para um evento no qual foi ali no Vírgula, acho que o Vírgula nem existe mais, né? Mas foi ali no Vírgula e foi um evento que tava Oséias, Júnior Baiano, Galeano, vários jogadores que venceram esse campeonato. E então, para mim, esse foi muito marcante e foi uma virada de chave, né? Porque a gente passou por várias dificuldades depois disso, mas a gente podia bater no peito e dizer que a gente tinha Libertadores, coisa que tem rival da gente que demorou tantos anos para ter uma também, né? Enfim, para mim é muito marcante. Mas a Copa do Brasil de 2015 é uma virada de chave também, como a Duda falou, porque a gente estava desacreditado, fazia 3 anos ali que a gente tinha caído pela segunda vez, né, para a Série B. Não era um momento bom, o Palmeiras estava desacreditado. Eu lembro direitinho naquele dia que o Ricardo, como que chama? Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira deu uma matéria lá, eles foram entrevistar ele e ele disse que, assim, obviamente, quem poderia ganhar esse jogo, esse campeonato, se poderia ganhar esse campeonato, seria o favorito, e o favorito era o Santos. Então, era um pouco desacreditado. Nem a gente tinha fé, porque era palmeirense, mas nem a gente acreditava tanto, né? Porque o Palmeiras não estava numa boa fase. E de 2015 em diante, nunca mais a gente ficou sem ganhar um título que fosse um paulista, pelo menos, né? Então, falei 2 momentos, porque 2015 é realmente muito importante. Eu concordo com as meninas. A de 99 eu também tinha 8 anos. Lembro da emoção que foi ali com meu pai. Acho que foi ali que eu descobri que eu era palmeirense mesmo. Quando caiu para a Série B, eu descobri que eu era, porque eu sofri muito, mas ali foi onde eu descobri. Também concordo com a de 2015. Ali foi ali o marco, né, de tudo que a gente tem vivido até o dia de hoje. Mas, para mim, o jogo histórico foi de 2021, a Libertadores. Então, ficou uma Libertadores para cada uma, né? Uma Copa do Brasil. A Libertadores, para mim, foi algo pessoal. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico de autismo da minha filha em setembro. E aí eu estava numa depressão muito grande. E ali a única coisa que me fazia sair daquele momento de viver em hospital, de viver em clínica, era o Palmeiras. Aí eu lembro do dia que eu estava acompanhando o ônibus viajando para Montevidéu. E ali eu estava sentada na calçada da clínica, com fone de ouvido, e todo aquele mundo que eu estava vivendo tinha ido embora. E todo mundo falando que o Flamengo ia passar um caminhão em cima de nós, que o Flamengo estava fazendo goleada na Libertadores, né? E aí eu falei, olha, eu sou palmeirense, meu pai falou para mim, a camisa é muito forte, filha, você tem que acreditar. E eu falei, eu vou acreditar no meu pai. E aí a gente estava sentado assistindo, aí o Palmeiras fez o gol, o Veiga fez o gol, aí o Gabigol empatou, né? Aí eu falei, tá bom, vai, eu acho que não vou ficar triste não se perder. Aí depois o Daverson fez aquele gol ali, foi o melhor dia da minha vida. E aí depois tudo começou a dar certo, não só para mim como para minha filha, porque acho que ela sentiu aquela emoção e até os dias de hoje eu ainda tenho aquela energia positiva daquele jogo. Tem até um quadro aqui, ó, que eu acordo todos os dias. No meu computador também a tela, o pôster de 2021. Foi o melhor dia da minha vida, assim como a Milena falou. Eu queria voltar naquele dia, eu guardo a memória daquele dia e eu queria reviver aquilo. Eu não sei se nós vamos conseguir reviver essas datas que nós falamos. Parece que os outros títulos que nós ganhamos foram bons, mas os marcantes não são iguais, né? Porque eu pensei que a Libertadores de 2020 era o melhor dia da minha vida. Aí eu vivi a Libertadores de 2021. E não sei, acho que todos os títulos não teve o pior, né? O que a gente menos comemora é o Paulista, mas e aquele que a gente virou de 4-0 em cima de São Paulo? Maravilhoso esse título. Louca. Então, achei que todos os títulos que a gente viveu, né, foram importantes, mas cada uma tem o seu marco pessoal, né? Exato. Por isso que é Histórias que o Futebol Conta, o nome da minha série, né? Então, é histórias do torcedor, da torcedora, que marca a sua vida. E é muito bacana, né? Às vezes não é um título, é um jogo daquele campeonato, de uma Libertadores, de um Campeonato Paulista, né? Que vocês disputam aí, estadual paulista. Então, é bem diferente, né? É o que marca a história pessoal.
E a gente sabe que o futebol não é só de glórias, né? Também tem as tristezas, e agora é a parte ruim. Acho que a parte ruim dessa série é os piores momentos do clube, para cada uma. E eu queria que cada uma contasse um pouco aí o que marcou nessa trajetória do Palmeiras de quase 111 anos, mas o que marcou de fato de ruim, né? Olha, fase ruim minha com o Palmeiras é o que não falta, né? Porque eu vivi, quando eu começar a entender de futebol, o Palmeiras estava numa fase muito ruim. Então, a primeira queda para a Série B, eu confesso que eu não entendia o que era uma Série B. Eu tinha, acho que, 7 anos, e eu não entendia o que era uma Série B. Então, para mim, era muito legal ver a festa da torcida, porque a torcida deu um baile, né, do Palmeiras. Quando eu fui entender realmente o que de fato significava aquilo, eu já estava ali mais adulta e achava que não ia viver, não queria viver isso de novo. E aí vem 2012, né, que o Palmeiras cai para a Série B, mas eu tenho 2 momentos assim que para mim foram os mais tristes. Cair para a Série B em 2012, que foi muito horrível, porque foi no ano justamente que nosso rival ganhou a Libertadores e o Mundial, então para nós assim foi tipo um ano catastrófico. Mas eu lembro que em 2014 eu tinha muito medo do Palmeiras ser rebaixado no Centenário. E a gente tava muito mal, porque tipo, eu falei, meu, se cair pela 3ª vez, acabou o time. Vai virar, tipo, time de Série B mesmo. A gente vai ficar ali sempre na Série B, sobe, cai, vai virar time de meio tabela. E eu queria viver momentos de glória que eu não tinha vivido. Eu nunca tinha visto o Palmeiras ganhar um Campeonato Brasileiro, porque o último que tinha ganhado tinha sido no ano que eu nasci. Eu falo, cara, não é possível que vai dar esse desgosto de cair no ano do Centenário. E aquele desespero até a última rodada e resultado. Então, assim, esse momento para mim foi muito triste, porque eu lembro dos torcedores chorando no estádio, eu estava na minha casa e eu chorando horrores, vibrando com medo falando, não aceito que caia no Centenário. Então, foram 2 momentos muito tristes para mim. Quando caiu em 2012, que a gente viu o Wagner Love fazendo aquele gol, né, que era um dos nossos primeiros ídolos ali da Série B, que é um traíra, sem vergonha, mas tinha uma... Ele fez o gol de um título. Quando ele faz aquele movimento do tipo, fechou o caixão, tipo, aquilo para mim foi. Eu não sabia se eu queria chorar ou se eu queria dar um tiro nele. Então, para mim, foi um dos momentos mais tristes. E viver 2014 inteiro, aquela coisa de, putz, de novo isso, ter que passar por isso, no ano do Centenário, o time não merece isso, a torcida não merece isso. E eu sempre ligo muito ao meu pai, tipo, meu pai não merece isso. Então, para mim, foi muito triste. Para mim é 2012, acho que é muito isso que a Mi falou, da gente estar entendendo um pouco mais, né? Eu sofria com qualquer jogo do Palmeiras perdendo. Eu, criança, eu já chorava Palmeiras perdendo. Eu também. Um amistoso. Eu não queria ir pra escola quando o Palmeiras perdia. Já é um negócio complicado, né? A gente viu o Palmeiras perdendo, mas acho que isso me marcou muito pelo que, como eu comentei, né, é aquela coisa da gente sempre estar juntos, meus tios ficavam sempre juntos, a gente se encontrava muito para acompanhar os jogos, e aquele sofrimento, o que aconteceu no dia, acho que a Mi falou muito bem sobre, né, o que aconteceu no dia, a tristeza que pairou, assim, entre todo mundo, eu falei, caramba, mas parece que ao mesmo tempo que a gente estava muito triste, a gente estava falando assim, tudo bem, a gente vai o ano que vem disputar e a gente vai estar lá, os jogos que forem que a gente conseguir no estádio, a gente vai junto, a gente vai apoiar o Palmeiras, vai jogar de sábado, a gente vai assistir juntos do mesmo jeito. E a gente... Foi tão doido 2012, porque a gente estava triste, mas a gente pensava, vamos jogar Libertadores ano que vem. Exatamente. Né? Brasil, né? Por causa da Copa do Brasil, A Copa do Brasil, né? Foi literalmente... A gente teve uma sazonalidade completamente oposta naquele ano, então era um sentimento assim, vai dar tudo certo, de alguma forma vai as coisas acontecerem. Eu acho que foi bem isso, o Palmeiras teve viradas de chaves de alguns anos bem históricos para o Palmeiras, né? Então 2012 foi uma virada triste para nós, 2014 foi algo complicado porque a gente passou por tudo isso, e aí 2015 a gente vem e já é uma retomada do Palmeiras. Agora, se eu puder até comentar sobre um momento triste agora mais recente para mim, é a gente ter saído da Libertadores de 2022, se eu não me engano, pro Boca Juniors, dentro de casa. Boca é um time muito pé no pega, é uma pedra do nosso calcanhar aqui, e também foi um momento muito triste porque eu estava no estádio e o time estava... A gente estava muito confiante que o Palmeiras ia passar para aquela final da Libertadores. São 22 ou 23, me 23. Os 23, gremistas também têm raiva do Boca pela questão 2007, né? Então, a gente tem muita raiva deles também.
Então foi um momento bem triste para mim, porque eu estava no estádio com pessoas muito queridas minhas e que a gente estava no momento que a gente não esperava que o Palmeiras iria cair para o Boca Juniors. Mas é mais recente também, é algo só para colocar aqui também. Bacana. Eu concordo com a Duda que aquele 2023, aquele dia eu fiquei uns 3 dias ainda angustiada, triste. Foi complicado mesmo aquela Libertadores. Inclusive o Boca era muito ruim, né? Eu não sei porque o Palmeiras e os pênaltis não combinam, me dá até medo. Não quero falar isso, que nós estamos numa semana de Copa do Brasil aí. Bom, para mim o meu pior jogo foi em 2002, né? O pior momento que eu vivi com o Palmeiras, porque eu já acompanhava futebol naquela época. E aí eu até me sentia mal, porque todos os meus amigos na época da escola, eu sempre fiquei no fundão, nas mesas redondas aí do mundo, conversando futebol. Mas aí, como é que eu vou discutir futebol rebaixada, né? Mas eu continuei, viu? Eu não baixava a guarda para ninguém, não, mas é bem difícil. Eu chorei bastante, eu fiquei triste, acompanhei todos os jogos da Série B, todos até a volta, a final contra o Botafogo, que a gente ganhou. Todos os jogos eram por rádio, não era como hoje, a Série B não era transmitida. Por isso que eu acho que eu sofri mais, porque não era comum um time grande cair para a Série B. Não foi transmitido na televisão, a Globo só transmitiu a final naquela época, né? Eram pelas rádios que a gente assistia, as meninas que são mais velhas aí, né? A gente ouvia por rádio de pilha mesmo na época, e não era como hoje, a de 2012 não, a de 2012 teve várias, né? Hoje em dia tem muitos canais que transmitem a Série B. A Série B hoje em dia tem uma visibilidade muito grande. Naquela época, não. Então, era como se o Palmeiras tivesse sido saído, assim, arrancado o Palmeiras do elite, né? Da elite do futebol, mas aí retomamos, né? E a gente não foi mal do Brasileirão de 2004. Lembra que a gente terminou em 4º lugar, né? Nós ganhamos de 4-0 do Corinthians naquela época, já no Brasileirão do retorno, né? Então o Palmeiras não estava tão ruim. Agora o Palmeiras de 2012 foi horrível. A queda de 2002 doeu mais em mim, mas de 2012 era um time medíocre. Ali, sem comentários. Eu não vou falar dos rebaixamentos, porque todo mundo falou. Eu vou falar do Mundial de 2022, porque para mim foi um momento muito triste. Primeiro porque, voltando na Libertadores de 2021, uma curiosidade sobre a minha vida é que eu namorava na época um corintiano que não ligava muito para futebol, mas ele odiava muito o Palmeiras. E aí as minhas amigas tinham combinado de assistir aquela final contra o Flamengo na quadra da Mancha. Eu tinha comprado o ingresso, eu ia, só que como eu era uma bela de uma namorada muito legal e muito leal, eu dei o meu ingresso para uma amiga minha e não fui, e fui assistir com ele. Por o Palmeiras ter ganhado aquele campeonato, ele terminou comigo, porque ele não aguentou a felicidade de uma palmeirense. E aí ele terminou comigo na final da Libertadores, porque o Palmeiras foi campeão. Nisso, quando chegou 2022, que ia ter o jogo, enfim, e não sei o quê, eu falei, não, agora eu vou assistir com as minhas amigas. Eu tinha muita certeza que o Palmeiras ia ganhar. Eu tinha muito, porque aquele ano a gente já tinha ganhado 3 títulos. A gente ganhou o Paulista, a gente ganhou a Recopa e ganhou o Brasileiro. Então, assim, a gente estava no auge do auge. 2 Libertadores no mesmo ano, por causa da pandemia, aí a gente teve que disputar a de 2020 junto com a de 2021. Enfim, era um momento, era o melhor momento, acho que da era Abel Ferreira, foi o melhor momento do Palmeiras. E eu tinha muita certeza que a gente ia ganhar. Quando aquilo acabou, a sensação que eu tive foi de vergonha. Eu me senti muito mal. Eu voltei para casa cabisbaixa. E aí o meu filho virou para mim dias depois e fez assim: ô mãe, você gosta mais de mim ou do Palmeiras? Aí eu falei, por que você tá falando isso? Ele, não sabe por quê? Quando você e o fulaninho terminaram, você nem ficou triste, nem nada. Quando o Palmeiras perdeu o Mundial, você chegou em casa, deitou no travesseiro, não falou com ninguém e ficou 3 dias assim de luto. Aí eu falei, eu gostava mais do Palmeiras realmente do que do ex. Então foi um momento assim, além de todos esses que as meninas falaram, para mim foi um momento muito triste, que marcou de uma forma muito triste, porque eu tinha certeza e a gente tinha tudo para ganhar aquele dia. E é isso. Tô triste até hoje, inclusive. Mas são coisas do futebol, né? Exato. E agora a gente vai falar de ídolos e títulos, tá? Eu sei que o Palmeiras também, como o Grêmio, tem muitos ídolos. Eu vou citar uns. Eu fiz uma lista, né? Porque alguns até eu sei de cor. Mas eu vou fazer uma lista aqui, a lista que eu vou passar para vocês é ídolos de vocês que fizeram história no Grêmio também.
E só que além deles, eu quero que vocês, né, me contem depois qual o ídolo preferido de cada uma. Eu sei que acho que cada uma tem um ídolo aí, né, preferido, e também dos títulos. Como no início da nossa entrevista eu falei dos títulos, né, campeão paulista, Copa do Brasil em cima do Grêmio também, a Recopa Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro. Eu queria que cada um também falasse um título importante para cada um. Mas eu vou citar os ídolos primeiro, que marcou a história do Palmeiras, como Fernando Praz, o Arce, Zé Roberto, Paulo Nunes, além de outros, né? Valdívia, um cara que eu gostava muito, né? Ver jogar, o Valdívia era um baita meio-campo do Palmeiras, e além de outros, né? Eu queria que cada um me comentasse um pouco sobre os ídolos do Palmeiras e o seu preferido, e depois os títulos. O meu primeiro ídolo foi o Valdívia, né? O meu primeiro amor. E se eu falar para vocês que eu amava o Dudu, vocês vão me matar? Não, porque as pessoas amavam ele, a gente só não ama mais ele hoje. Então o Dudu, ele é para nós igual um amor que a gente tem, vira ex, e depois a gente pega a raiva mesmo. Eu peguei muita raiva dele, desculpa que o celular caiu. E ele foi um amor assim que eu ia no estádio, gritava, Dudu, eu te amo. Eu ficava lá no vidro só para gritar que amava ele quando ele cantava. Nossa, eu era apaixonada. Eu acho que depois que ele saiu, que eu dei o choque de realidade da trairagem que ele fez, né? Porque ele não só saiu, mas ele era do Grêmio, né? Então ele não só saiu, mas ele saiu pelas portas do fundo, né? Uhum. Então eu vou falar que o meu ídolo dessa geração aí é o Abel, né? O Abel e o Veiga, mas o meu grande ídolo era o Dudu. Para mim, de ídolo histórico do Palmeiras, que eu não vi jogar, mas assisti depois, né? É o Divino, não tem como. Acho que em primeiro lugar de todos, para mim, Ademir da Guia, ele fez história de uma maneira que ele realmente é o ídolo dos ídolos do Palmeiras. De jogadores que eu vi jogar também foi o Valdívia e o Marcos, né? Porque acho que o extracampo torna o jogador um ídolo também. E essas duas pessoas, eles não foram só ídolos dentro de campo, eles foram ídolos no extracampo. Assim como, para mim, hoje, o Dudu não é um ídolo, como a Tati estava falando, pela postura que ele teve depois, pela saída que ele teve. Para mim, ídolo é o extracampo, é o pós. Existem jogadores que não jogam mais no Palmeiras hoje, como o próprio Fernando Praz, que todo mundo tem um carinho ainda muito grande. Esses dias, ele nem foi um ídolo, mas ele fez história, assim, no tempo que ele esteve no Palmeiras, mas para mim não foi um ídolo. O Rony estava ali quando foi jogar contra o Palmeiras, lá com o Galo, e ele foi aplaudido, porque no final dele, da era dele dentro do Palmeiras, todo mundo tava falando, não aguento mais, vai embora. Mas a forma como ele saiu teve respeito pelo time. Então ele foi homenageado. Ele foi um jogador que respeitou o time. E acho que isso não aconteceu com o Dudu. Então, para mim, eu não considero ele um ídolo hoje. Para mim, os meus maiores é o Ademir da Guia e o Marcos e o Valdívia. Boa. Para mim, o Marcos, nosso eterno São Marcos aí, ficou eternizado na história do Palmeiras. Pô, Ademir da Guia, acho que é um nível acima. Ele é um deus, né? Ele não é um ídolo, ele é Deus. Acho que é unanimidade para todo mundo, né? Por mais que eu também não vi ele jogar, mas é unanimidade, vídeos, imagens, filmes tudo que a gente consegue, principalmente vídeos que a gente consegue assistir, a gente sabe o quanto ele é importante para a nossa história. Mas para mim é o Marcos de uma representatividade dentro de campo, era, cara, de verdade. E aí o Valdívia, que eu vi, claro, jogar, né, muitas vezes, vi no estádio, cheguei no estádio, mas para mim o Marcos ainda é essa figura, o mais do mais. O mais do mais aí. Nessa nova era, Dudu sempre foi para mim, eu acho que é a virada de chave de 2015, é o jogador que representou isso, aquele chapéu que aconteceu contra o Corinthians, né, de estar assinando lá, tava com o passaporte, com o visto feito para ir jogar a Florida Cup e de repente aparece no Palmeiras. Então isso também foi bem representativo para a gente naquele momento, ficou bem marcado. O Dudu para mim foi ídolo até o ano passado. Então, depois disso, perdeu essa credibilidade. Mas acho que é isso. E o Abel, né? O Abel também não tem como não falar do Abel. O Abel é uma figura importantíssima também para 2020 para frente. Aí revolucionou muita coisa e muitas questões da nossa torcida foi modificada por causa do Abel, tanto hoje um pouquinho mais para o mal do que para o bem, mas já foi. Mas mesmo assim, ele fez história que nenhum outro conseguiu fazer, né?
Sim, o Abel é grandioso também. Mas aí, se a gente for falar, tem muitos. Mas primeiro de tudo, para mim, é o Marcão. Tem como. Eu acho que o Palmeiras é marcado pelas academias, então não consigo citar tem os níveis, né? Tem o divino, tem o santo e tem o ídolo. O Ademir é divino, não tem, assim, eu não vi jogar, mas vi muito meu pai falar, que fala que é o maior jogador que ele viu. Pude conhecer, acho que as meninas também, então quando você conhece ele é tão gente boa. Ele é um fofo, né? Pensa para tratar todo mundo. Infelizmente, o jogo que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Mundo de Clubes, eu assisti com ele. E as pessoas o tempo inteiro tentando tirar foto com ele, e ele quase não conseguiu ver o jogo, mas o carinho que ele tem com a torcida, então, para mim, tá acima do bem e do mal, esse tipo de relação que ele tem até hoje com a torcida, porque ele não tem nenhuma obrigação, ele já é um senhor, e ele trata com muito respeito a instituição. Aí vem o Marcos, que para mim, quando ele nega, não que eu acho que se ele fosse embora, ele estaria errado, pelo contrário, eu acho que o jogador tem que pensar em si também, desde que ele saia com a cabeça erguida. Mas quando ele escolhe jogar a Série B com a gente, para mim isso é um ato de amor enorme, e o Marcos, ele sempre defende a camisa do Palmeiras, e a gente sabe que não é por mídia, porque ele nem gosta de mídia, ele quase não vai em programa nenhum, agora que ele começou com esse negócio de podcast, então a gente sabe que o Marcos, ele tem um amor genuíno pelo Palmeiras, então fez muitas defesas, muitos milagres. Eu lembro que quando tinha Marcos no gol, eu tinha certeza que pelo menos um pênalti ele ia pegar. Era muito bom, porque a gente, e tem a passagem com a seleção também, né? Aquela coisa, a última Copa que eu vi o meu país ganhar, que eu não lembro direito, o Marcos era o goleiro. Então, para mim, o Palmeiras, ele é ídolo nacional. Quem não gosta do Marcos é que tem problema, porque, ele é muito da hora. E eu coloco, assim, também o Fernando Praz, Valdívia, claro, porque, numa era muito ruim da gente, ele deu algumas alegrias pra gente, principalmente quando ele mandou calar a boca pro Rogério Ceni, do Paulinho. Mas eu não consigo não citar o Praz, porque eu acho que ele vem jogar com a gente no momento que ninguém queria jogar pelo Palmeiras. O Palmeiras estava indo para a segunda Série B, devendo jogador, com um time horroroso, e o Praz vinha bem no Vasco. Ele podia escolher algum outro time, e ele escolhe o Palmeiras. Então, escolher o Palmeiras hoje é muito fácil. Escolher o Palmeiras em 2013 foi de uma grandeza gigante, e eu acho que ele foi um tanto quanto injustiçado na saída dele. Eu acho que ele merecia mais. Eu acho que ele pegou pênaltis muito importantes e ele fez o gol mais importante de vocês, que é o gol do título da Copa do Brasil. Então, ele tem muitos momentos. Ele escolhe o Palmeiras no pior momento, ele marca o nosso ressurgimento, não tem como não colocar ele como ídolo. E aí teria o Dudu, que pega a história dele, rasga e joga fora. Então eu não consigo nem, pra mim, do ressurgimento do Palmeiras, assim, da reconstrução, era o Dudu. Eu era igual a Tati, eu defendia o Dudu, eu postava em rede social que eu amava o Dudu. Quando o Dudu teve problema com a esposa, eu fui lá brigar com todo mundo para defender. E aí o Dudu eu queria muito que o Dudu ganhasse uma Libertadores com a gente. Ele não ganhou em 2020, mas ele volta em 2021 e ganha. E aí o Dudu simplesmente trata a gente do mesmo jeito que ele tratou o Corinthians quando ele tava com o passaporte comprado. Ele deu um chapéu na gente também. Então, para mim, só mostra que ele tem desvio de caráter. E aí não dá pra um cara desse, com esse tipo de caráter, ser meu ídolo. Às vezes um jogador que fez menos, mas que respeitou o clube, tem mais status para mim do que o Dudu fez. O Valdívia, por exemplo, fez menos que ele, é ídolo marcante aí por gente, o Daverson. O Daverson, que não fez quase nada. Ele é mais ídolo hoje do que o Dudu. Exatamente. É isso. Então vamos falar de títulos, né? Era pergunta conjunta, mas vamos lá. Eu vou falar de títulos, a mesma ordem que vocês responderam agora sobre os ídolos, você responde agora sobre títulos. E eu queria deixar uma curiosidade aí, eu sei que é uma pergunta bem cabulosa sobre o Mundial de 1951. Eu queria que cada uma falasse, além do título mais importante para cada uma, né? Eu queria que falasse também esse asterisco aí na história do Palmeiras, que é 1951. Nós consideramos. Acontece que é o seguinte, o Palmeiras não ganhou a Intercontinental. E os rivais veem isso e eles encontram algo para nos zoar, porque o Palmeiras não tem o que se falar mais. Se o Palmeiras ganhar essa Copa do Mundo de clubes que nós disputamos há um mês atrás, iam falar que o Palmeiras não tem Intercontinental. Eles iam fazer alguma piada, porque aí sim entraria o Mundial. Então, eu reconheço sim, o Palmeiras é sim campeão do mundo, tem a taça lá no Allianz Parque para... né? Tem aqui, ó, todo mundo ri de mim dessa estrelinha. Fala, o que é essa estrelinha aí? Eu falo, campeão, 1951. E eu falo, naquele momento que valia, né, o torneio mundial, não me lembro
Meu pai ainda não me contou, porque também era pequeno, mas está na história do clube. Assim como as meninas falaram do Divino, que eu concordo com elas, é história. História não se apaga porque os anos se passaram. E o título importante para ti na história do Palmeiras? 2021, a Libertadores. Para mim, o título de grande. Eu gosto muito de ganhar a Libertadores. Para mim, o expressivo que me marcou foi 2015, a Copa do Brasil, mas em escala Libertadores, sem sombra de dúvidas. Assim, sou fanática por Copa Libertadores. Então, eu gosto muito do torneio, gosto muito da forma que o Palmeiras venceu as Libertadores, tanto 99 como 2020 e 21. Adoro Libertadores mesmo. Agora, sobre o Mundial de 51, é claro que é óbvio que para mim é válido, sim, não tem muito que a gente vai. Isso aí, para mim, mais acabou com uma piada onde os rivais não tinham o que falar do Palmeiras, a gente precisava falar alguma coisa. O Palmeiras ganhava Campeonato Paulista, ganhava Copa do Brasil, ganhou Libertadores. Aí o que a gente vai falar? Precisamos falar de alguma coisa. Vamos falar do Mundial, que pra gente, pros rivais, não é reconhecido. Mas o palmeirense acho que não tem sombra de dúvidas do que a gente é campeão mundial, a gente é o primeiro campeão, agora é intercontinental, né? Agora nem mais mundial, então ninguém mais tem mundial, se a gente for ver nas letras corretas aí, né? Ninguém mais tem mundial, todo mundo tem intercontinental, então se a gente quiser falar agora que somos o primeiro campeão intercontinental, sem sombra de dúvidas. Acho que essa estrela aí, como a Tati falou aí, a gente sabe muito bem o significado dela, a gente sabe muito o simbolismo dela, e a gente sabe o quanto de história tem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, não tem nem muito o que falar sobre isso. Jô? Eu concordo com as meninas. Eu também concordo em relação a Libertadores. Acho que a Libertadores, o título mais importante e mais marcante foi a Libertadores de 2020, porque foi num momento que a gente estava muito sensível, que a gente estava numa pandemia, num momento que não podia ter torcida nos estádios, então assim, não tinha o apoio. E para mim foi o título mais importante. Também concordo que 1951 ele existe, ele é real, foi o primeiro título mundial reconhecido, e como a Duda falou, eu me lembro muito bem que antes do nosso rival lá de Itaquera ter ganhado o torneio de primavera contra o Vasco, ninguém falava do Mundial do Palmeiras. Ninguém falava que o Palmeiras não tinha Mundial. Foi eles ganharem ali um joguinho que eles foram convidados e ganhou do Vasco, que começou a vir essa polêmica, porque até então o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial e todo mundo aceitava e pronto, acabou. Se o São Paulo tinha 2, 3 ou 0, se não sei quem tinha, se o Flamengo tinha, não importava. Começou esse burburinho quando eles ganharam o torneio de primavera. Então, para mim, como a Duda falou, também acho que foi um recalque, porque não tinham o que falar do Palmeiras, porque aí depois começaram a falar de copinha, de mundial e não sei o quê. E no fim, como a Duda falou, hoje em dia todo mundo é intercontinental. E eu acho que é mais válido ganhar da Juventus do que ganhar do Vasco. Então, tá aqui. Bom, para falar de título, emocionalmente, eu já falei, o mais importante para mim foi o de 2020, mas para falar de história, eu acho que a Libertadores de 2021 ela tem um contexto que torna um pouco mais importante pela situação, né? A gente ganha de um Flamengo que para a mídia inteira era muito gigantesco, inclusive falando de torcida, a nossa torcida foi muito de não tem torcida, eles não cantam, a gente calou Montevidéu, a gente calou a torcida, foi o vento. A torcida terceirizada do Flamengo. E aí, então, para mim, foi muito importante mostrar para a mídia que a gente tem um lema para tudo e contra todos. E ali a gente foi muito contra todos, porque ninguém apostava no Palmeiras além do palmeirense. E nós conseguimos, o Palmeiras vai para aquela final, não estava bem no Campeonato Brasileiro, teve até um princípio de discussão entre o Everton e o Gomes, coisa que a gente não via. E isso acaba, tinha muitos indícios de que o Palmeiras poderia não estar com um psicológico tão bom, e o Palmeiras estava muito bem psicologicamente. Foi um marco da era Abel, aquele psicológico daquele time daquele ano. Então, para mim, a grandeza do título de 2021 acaba sobressaindo 2020, porque foi uma final que foi muito mais pegada, teve prorrogação e a gente calou todo mundo, né? A gente calou a boca de todo mundo, então foi muito importante para mim, até para reafirmar para o Palmeiras o quão grande ele é, que não importa quem desacredite.
Se a gente acreditar, a gente é o que importa, é a torcida. Eu sobre 51, eu gosto muito de história, e as pessoas, elas acabam, né, a Ju falou do torneio de primavera, que não tem contexto nenhum para ter acontecido, e se a gente for falar da história do título de 51, a gente vinha de um problema mundial, que o Palmeiras restaura a grande futebol brasileiro quando ele ganha. E naquela época, muita gente comemorou, porque a gente tinha passado uma vergonha na Copa de 50. E o Palmeiras restaura isso pra gente. O Palmeiras restaura a dignidade do futebol brasileiro, ganhando do Juventus. Então, o Palmeiras ganhou de times grandes ali, times internacionais, não tem como falar que não é um Mundial, hoje intercontinental. E se o Palmeiras ganhar a Copa do Mundo de clubes, vão falar que não tem Sul-Americana, vão falar que não tem Champions League, falar que não vão tem falar que a gente ganhou 2 Libertadores no mesmo ano e que não vale. Vale só uma, né? Vão falar que só vale uma, Vale É igual quando eles falam do fax. Eles falam, mas esses Dodeca aí é fax. Eu falei, então tira o fax. Ainda sem o fax, nós somos o maior campeão brasileiro. Não tem essa mais. Então, todas as vezes que eles vêm rebater, nós somos superiores em tudo. A única coisa que o Palmeiras... eu acho assim, Deus falou assim, ó, não vamos deixar esse time ganhar esse Intercontinental, essa Copa do Mundo, senão eles não vão ser humildes. Porque se a gente ganhasse aquela de 2022 e essa aqui não foi difícil, gente. Esse Mundial que nós disputamos. Não, eu acho que eu não ia ser humilde. Eu já não sou humilde hoje, imagina assim. Eu já não sou humilde, Palmeirense Ganha é um contra o bicho chato. Chelsea e aí pronto, esquece. Não. Aquele time lá era incrível. Sim. Então, para mim, é incontestável. O Palmeiras é campeão mundial, hoje intercontinental, e essa é a desculpa do rival, porque se você for falar de história, não tem o que se falar da história do Palmeiras, porque além de tudo, se a gente for falar dos rivais de São Paulo, o Palmeiras é um dos únicos que tem a história limpa, né? Não ganhou nada de prefeitura, não ganhou nada de presidente, não tem história manchada. Caiu, levantou e seguiu como o grande clube que é. Então, é incontestável a história do Palmeiras. Só questionar isso. Vou até te aplaudir pelo que você falou agora. Muito verdade. Vou até postar no Instagram. Maravilhosa! Claro que ela é cutucada, né? Porque, ó, o São Paulo falam que fizeram Palmeiras e Corinthians para dar uma esmola para eles, né? O Corinthians ganhou o estádio do Lula, que ganhou e não ganhou, né? Ganhou e não ganhou. Né? Porque deve até o fundo das calças. Então, realmente, Palmeiras aí, gostei dessa... Maravilhosa! Dessa frase. Maravilhosa. Perfeito. Vamos mudar de assunto, vamos falar de rivalidades e clássico. Eu sei que acho que cada uma vai ter uma opinião diferente, não sei se vai ser só Corinthians, mas eu sei que no estado aí tem Corinthians, tem Santos, tem São Paulo, mas, né, eu vou deixar para você responder isso. Eu queria um pouco cada uma falasse sobre rivalidades, não precisa ser só sobre o time de São Paulo, né? Hoje tem inúmeros times aí, que é uma pedra no sapato para todo time. E um pouco dos clássicos aí em São Paulo, que eu sei que tem muita história. Para mim, incontestavelmente, historicamente, o Corinthians é o nosso maior rival. Mesmo porque tem toda a questão dos dirigentes lá de 1912, 1914, teve essa intriga. Então, o contexto histórico, o Corinthians é o nosso rival. Hoje, eu ia achar engraçado falar que a gente tem uma rivalidade com o Corinthians, porque eu acho que ninguém, a não ser os Juventus da Moca, consegue ter uma rivalidade com o Corinthians. Então, é um time que, assim, agora, sem o clubismo, é um time que tem história, é um time que passou por muitas coisas, mas hoje o Corinthians não é nosso rival, é nosso rival histórico. Infelizmente, eles ganharam aí o Paulista da gente, porque era o único time que eles vão ganhar nos próximos 50 anos, não vou conseguir mais ganhar nada, né? Enfim. Mas eu acho que hoje, em termos de rivalidade, em termos de finais, em termos de todos os campeonatos, eu acredito que o Flamengo seja o nosso rival direto. Mesmo porque são os dois times hoje que têm mais dinheiro, são os dois times que chegam ali na frente, que estão sempre disputando, e eu odeio o Flamengo e eu odeio o flamenguista. Então, nem odeio tantos corintianos hoje, porque eu olho para eles e eu tenho vontade de dar uma moedinha ou uma marmita, né? Então, para mim, hoje o maior rival é o Flamengo. Para mim, o maior rival é o Corinthians, né? Eu sou casada com um corintiano, foi uma cagada que eu fiz na vida. Estava lá no corredor da escola com a camisa do Palmeiras da Série B. Ele pegou e falou, nossa, gostei dessa palmeirense aqui. Casamos, tivemos um filho que é corintiano, infelizmente foi na pior fase.
Ele nasceu em 2013, nós estávamos na Série B. E o Corinthians vinha sendo campeão da Libertadores e ele é corintiano. Só que assim, o meu filho, ele sentou no sofá comigo para assistir vários jogos do Palmeiras, quase que eu consegui. Só que a gente vê que quando a gente nasce com um time, não muda pela fase, né? Eu vi o time São Paulo que escolhe a gente, ganhar né? tudo. Oi? É o time que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o time. É o time que escolhe a gente. Aí meu pai tinha medo de eu virar São Paulino, de eu ver o São Paulo ganhando tudo ali em 2005. Era um time que não era igual ao Palmeiras de hoje, mas ganhava, né, títulos. E aí eu falava, não, eu não vou, eu só tô aprendendo futebol, né? Eu gosto de assistir outros jogos também. E assim o meu filho. Aí, então eu não gosto do Corinthians, porque me incomoda quando eles ganham. É difícil, né? Me incomodarem. É que ainda bem que eles não ganham mais, né? Nada. Não ganham, foi muito pouco. Meu filho viu muito pouco. Ele nasceu em 2013, mas ele só viu os paulistas. Ele não sabe o prazer de ganhar uma Libertadores, de ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil. Ele sempre só se ferra na Libertadores. Para mim é muito engraçado comemorar quando eles caem. Eu odeio. Eu gosto também. Eu adoro. Minha alma. Então eu só quero que eles se ferrem. Então é isso. Eu não consigo ver outro rival. Tudo pela história, também pela minha história familiar, né? E para mim, inclusive nós vamos agora quarta-feira e eu acho assim, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar deles, porque a gente perdeu aquela final do Campeonato Paulista que a gente tinha tudo para ganhar. Eles seguraram o jogo por um erro, um chute no gol no Allianz Parque, eles ganharam. O Veiga perdeu um pênalti lá no Itaquerão, né? Estou falando do estadual que aconteceu aqui, acho que foi no mês de março. E assim, eu não gostei deles terem ganhado, mas foi muito engraçado, gente. Acho que o mais engraçado depois daquele Paulista foi ver quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Mundo, eles usando a camisa do Corinthians na rua como se fosse, ó, eu sou corintiano. Eu ganhei o Mundial. Eles comemoraram uma queda minha do Mundial. Eu vou falar um negócio. Para mim, a culpa toda desse Paulista foi a Leila lambendo ali o Augusto Melo. A culpa foi totalmente dela de puxar o saco dele ali antes de começar o jogo. Não porque foi de ninguém, foi dela. Não tem que ser amiga. Ai, nossa, e ainda bem a câmera filmando ela puxando o saco dele. O cara, nem os corintianos gostam dele. E aí ela foi lá lamber o homem. Ai, que ódio que eu tenho dessa mulher às vezes. Foi ridículo. Aquilo é... Bom, eu só falei do Corinthians aí, é isso aí. Eu odeio o Corinthians. Bom, para mim o Corinthians é o nosso... Eu sou muito do pensamento da Ju, assim, historicamente, por ser de São Paulo, Palmeiras e Corinthians é tipo Inter e Grêmio. Tipo, São Paulo e Palmeiras não tem a mesma graça. São Paulo e Santos é café com leite. Então, tipo, e Corinthians e São Paulo também não param uma cidade. O Palmeiras e Corinthians chega a mudar o horário de transmissão da Globo. Então, por mais que o Corinthians hoje não esteja numa fase boa, espero que piore, é o nosso maior rival aqui no estado de São Paulo, por questões históricas, por questões de torcida mesmo, essa coisa de... E é muito engraçado, porque o Palmeiras ele é tão maravilhoso que ele faz a alegria do palmeirense e do corintiano, porque a única alegria que o corintiano vem tendo ultimamente é quando o Palmeiras tropeça. Se o Palmeiras não tropeçar, a vida deles é muito triste. E não é só dos corintianos, porque você colocou um ponto que São Paulo e Santos é café com leite. Mas os São Paulinos e os santistas se incomodam muito com a gente. Eu não me incomodo com o São Paulo. Outro dia eu tava jogando São Paulo e Flamengo, eu falei, tomara que o São Paulo ganhe do Flamengo. Tipo, para nós é importante, eles perdem pontos na liderança, né? E aí eles ficam muito bravos, eles têm uma rivalidade que a gente não tem. Eu só ligo para São Paulo quando o Palmeiras vai jogar com São Paulo, que eu quero ganhar. E o Santos, assim, eu nem ligo, porque eu sei que é 3 pontos, sempre, né? Então, tipo, é muito... Hoje em dia o Santos tá quase virando a portuguesa santista. Então, uma coisa tá feia lá, nem com nem Neymar salvou. E, graças a Deus. Então, em São Paulo, eu acho que é o Corinthians. Mas se a gente for falar hoje de peso, de disputa de títulos, os títulos mais... O Flamengo hoje ele tem uma rivalidade com a gente em questão de expressão. Né? Todo ano, 2 favoritos, sempre Palmeiras, para o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que hoje tem o Cruzeiro ali correndo, mas todo mundo aposta em Palmeiras e Flamengo. Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Vamos para a Copa do Mundo de Clubes. Os times que mais estavam apostando que chegariam mais à frente, Palmeiras e Flamengo. Então, nós somos os times do Rio, eles, e de São Paulo, nós. Então, e a gente tem 2 certezas quando começa o ano, que os times, um deles vai ganhar um título no ano. Seja o Palmeiras ou o Flamengo, um título a gente vai ganhar, tanto nós como eles. Então, hoje, em questão de grandeza, de estrutura, de contratação, é o Flamengo. E a torcida do Flamengo, ela é tão insuportável quanto a torcida do Corinthians, só que carioca. Eu acho que pior, porque eles ainda têm o sotaque carioca. Exato. E eles são de 2019 para cá.
Só por isso. Gente, vocês acreditam Porque que o meu eu vi o filho... Flamengo na pior, viu? Na Vocês lama. acreditam que o meu filho, ele é flamenguista? E ele é flamenguista porque ele se virou flamenguista em 2019. Antes ele odiava... Ele ainda odeia futebol, né? Mas ele virou flamenguista em 2019, Acho modinha. que 70% deles são de 2019. Melhor, boa parte deles nem flamenguista é. Torce para qualquer outro time aí de outro estado. Do Nordeste, do Norte. Da Libertadores, aí eles lembram que eles são flamenguistas, aí eles lembram de qualquer coisa. Então, isso me incomoda bastante também, porque eu acho que torcedor é torcedor sempre. Cara, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e o cara falou assim: fora de São Paulo você torce pra quem? Cara, não existe isso. Fora de São Paulo, eu torço pro Palmeiras. Bizarro, né? Não, e eles são muito soberbas, né? Eu tô te cortando várias vezes, amiga, mas eles são muito soberbas, né? Porque eu tenho um amigo da academia que ele é flamenguista. E aí ele virou para mim e fez assim: vamos apostar? Vamos apostar que o Flamengo vai ser campeão mundial? Eu não vou nem falar do Palmeiras, ele falou desse jeito. Eu não vou falar nem do Palmeiras, porque o Palmeiras não passa nem das oitavas. Mas o Flamengo é o único time que é capaz de ganhar esse mundial. Eu falei, então tá, amigo, vamos apostar uns 3 mil reais? Aí ele quis apostar só 500. Graças a Deus. Foram os primeiros que caíram ainda, hein? Eu paguei uma parte do meu aluguel Eles vivem num mundo as paralelo. oitavas do Que a imprensa põe pra eles, né? Eles têm uma autoestima, gente, que eu nunca vi ninguém ter igual. É a soberba do São Paulino, um pouco é a do flamenguista, do São Paulino que tava lá. Tanto é que eles são amiguinhos, né? Um aprendeu com o outro. Exatamente. Mas Bom, é isso. Tá. Então vou eu. Duda. Acho que aqui é unanimidade, não tem nem o que dizer. Corinthians, Gambá, e é isso. Não tem muito o que se falar. Corinthians, com certeza, é rival e a gente... Pô, eu tenho vários amigos corintianos, mas eu falo, em dia de jogos, a gente é inimigo. Não adianta falar que vocês são meus amigos, porque se o Corinthians perder, vocês vão ser zoados, e se o Palmeiras perder, eu tenho certeza que vocês vão me zoar. Então é isso. Eu acho que é reciprocidade, tanto aqui quanto lá. É exatamente, nós somos rivais, inimigos e qualquer coisa que a gente possa dizer. Eu não gosto, não da pessoa, mas quando se fala que sou corintiano, eu já tenho um certo receio em relação a time de futebol. Já odeio um pouquinho. Já tem aquele pezinho atrás. Acho que Corinthians, sem sombra de dúvida, a gente tá vivendo essa semana de Copa do Brasil aí essa rivalidade aflora ainda mais. Ainda mais porque sempre quando se tem uma mídia, principalmente a mídia, a gente falar da mídia geral do Brasil inteiro, a gente vai falar do Flamengo, e por isso que acho que a gente até criou essa rivalidade um pouco mais entre Palmeiras e Flamengo nacionalmente, porque as mídias acabam puxando muita sardinha pro Flamengo completamente e colocando o Palmeiras lá embaixo. E a mídia paulista, a gente vai se dizer, é completamente corintiana, e a gente fica também naquele meio termo. Então o Palmeiras pode estar ganhando tudo, mas eles vão sempre achar alguma coisa de bom para falar do Corinthians. Eles sempre... Se o Palmeiras ganha todos os jogos e perde Exatamente. eles vão enaltecer. O Corinthians empata nossa! Foi o que aconteceu no Paulista, né? O Palmeiras quase ganhou o campeonato, porque empatou. O pior time quando E eles colocaram o Corinthians como favorito a ganhar o brasileiro, e os corintianos acreditaram. Eles começaram a falar, você vai ver, senão nós vamos ganhar tudo. Eles já caíram de tudo. Falta só a Copa do Brasil para eles. Quando ganhou o Campeonato Paulista, foi endeusado. O time do Corinthians vai ganhar tudo esse ano. Então, e o nosso maior sonho é que eles sejam rebaixados mais uma vez, né? Não, e só para complementar, né? Eu estava no estádio do Palmeiras, na antiga Palestra Itália, quando o Corinthians caiu para a Série B. Aquilo era o último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, né? E aí nós perdemos de 3-1 para o Atlético Mineiro. Foi um gol de pênalti do Valdívia. Eu estava lá com meu pai, no antigo Gol Norte, e aí o estádio parou. Todo mundo falou, agora acabou o jogo, né? E nós ficamos esperando o Grêmio, o jogo do Grêmio. E falou assim, agora espera, porque o Corinthians vai ser rebaixado. Falou lá no telão. Quando eles falaram que o Corinthians foi rebaixado, vocês não imaginam a festa que nós fizemos no estádio, né? A loucura que foi. Eles distribuíram até aquelas bandeirinhas de plástico que tinha lá, a gente saiu buzinando. Foi uma coisa muito divertida para quem viveu no futebol, porque eu não comemorei um título ali, meu Palmeiras também não estava bem, mas a rivalidade sempre existiu e foi muito mágico. Eu vou ser muito sincera para vocês. Se o Corinthians cai, se o São Paulo cair, que eu quero muito que aconteça, se o Santos cai, independente do nível de rivalidade, eu sempre fico muito feliz quando um paulista cai. No dia que o Palmeiras ganhou o Brasileiro e ao mesmo tempo o Santos foi rebaixado, aquele foi o melhor dia da minha vida.
Posso mudar tudo. O melhor dia da minha vida foi aquele. Porque eu tinha uns amigos santistas que falavam que time grande não cai. Gente, eu comemorei mais a queda do Santos do que o brasileiro do Palmeiras, porque a gente já estava tão acostumado a ganhar brasileiro, que eu comemorei mais a queda do Santos aquele dia. E pra gente, jogos com o Corinthians são dias e semanas diferentes, né? A Juliana falou uma frase ali que marcou a vida dos Colorados em 2016. Time grande não cai, né? E o Inter 2016 caiu e foi a nossa melhor alegria, né? A maior alegria em 2016. E o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e 2017 campeão na Libertadores. E o Inter jogando a segunda divisão, né? Então foi um marco aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu quero falar rapidamente que eu, como gremista, né? A rivalidade aqui no Sul é gigantesca. Grêmio e Inter é um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. E pega fogo sempre. Começa mesmo antes de o juiz apitar ali na cara e coroa, como já teve relatos e muitas brigas antes mesmo. E tirando o Inter como o maior rival, eu tenho o Flamengo e o Corinthians como os piores também. O Palmeiras, muitos gremistas falam do Palmeiras, né? Mas eu como gremista, eu não acho o Palmeiras como assim uma pedra no caminho do Grêmio, sabe? Eu gosto muito do Palmeiras pela história do Palmeiras, mas o Flamengo, para mim, hoje, tirando depois do Inter, é o pior rival para se enfrentar. E o Corinthians é óbvio, né? Eu acho que ninguém gosta do Corinthians e eu também não gosto. Como gremista, não como jornalista, tá? Como gremista. Sim. Como jornalista, você é neutro. Sou neutro. Eu não consigo ser neutra como jornalista. Eu vou fazer matérias, eu coloco. Aí tem que colocar Timão, eu coloco Corinthians. O Timão ganhou. Não, É igual o Gabriel Barbosa, gente. Quando eu faço lives e eu vou falar do Gabriel Barbosa, não é Gabigol. Que Gabigol? O nome dele é Gabriel Barbosa, pra mim. Nunca foi Gabigol. Eu falo, eu sou clubista mesmo. Quiser ler, eu escrevi, leia. É difícil jornalista defender uma cor só, mas é complicado. Mas vamos indo se caminhando para a reta final da nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu queria falar sobre a temporada de 2025 e sobre esse Mundial de Clubes que, mesmo o meu time não estando lá, eu me apaixonou porque, cara, é bacana, sabe, um time brasileiro enfrentar um time europeu ou lá da África, ali o Inter de Miami, né? Cara, é incrível, né? Esse foi um achado muito grande da FIFA. A FIFA tá de parabéns, é uma coisa que acertou desses últimos anos, que, né, tem coisas que nunca acerta na FIFA, mas acertou sobre esse Mundial. Eu queria, então, que falasse uma pergunta conjunta sobre a temporada do Palmeiras 2025 e esse Mundial. Temporada 2025. Bom, o palmeirense é um pouco corneta, né? Então, não vou deixar minha cornetinha de lado, não, né? O Palmeiras ainda não encontrou o super futebol que a gente está esperando, mas a gente segue vencendo, né? Somos o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, chegamos à final do Paulista, e, na minha opinião, o Palmeiras foi bem no Mundial. Não foi ótimo nem excelente, mas foi bem. A participação do Palmeiras, eu estava muito tranquila em relação ao Mundial. Eu falei que eu queria aproveitar, eu queria usufruir do Palmeiras no Mundial, jogando com times, jogando de novo com o Chelsea, que é a nossa pedrinha no sapato no Mundial, mas jogando com o Inter Miami, foram jogos bons. A gente vê o Palmeiras ali até com o próprio Botafogo. Quando chegou ali, eu falei, eu só não quero cair para um time brasileiro, mas do resto tá tudo certo. Então, além de falar sobre o time no Mundial, não pode deixar de falar da torcida. O que a torcida do Palmeiras fez nesse Mundial de Clubes foi algo de muito orgulho para nós que estávamos aqui, assim, de verdade. Eu pude acompanhar um dos jogos lá nas Alamedas e acho que todo mundo estava com esse sentimento de que o Palmeiras estava sendo muito bem representado, principalmente dentro de campo, claro, com os jogadores que estavam lá e com o Abel, mas também fora de campo com a torcida. Então, o que a torcida do Palmeiras fez no Mundial foi incrivelmente sensacional. E aí, eu acho que eu não esperava-se tanto, eu estava com muito pé no chão, o Palmeiras não estava no seu excelente futebol, e aí a minha corneta vem novamente. Acho que a gente ainda não se encontrou em 2025, mas a gente perdeu peças importantes, então isso a gente precisa falar também. O Paulinho, que
seria uma salvação para esse segundo semestre aí também praticamente não joga em 2025. Então, assim, a gente tem a evoluir, mas a gente está combatendo em todos os lados. Então, a gente tem Copa do Brasil aí pela frente na quarta, a gente tem Libertadores pela frente, e a gente está nas cabeças do Campeonato Brasileiro também. Então, por mais que a gente cornete a atuação do time, o time sempre consegue, por mais que não esteja jogando bem, consegue vencer os jogos ou pelo menos empatar. Então, assim, a temporada, claro que não era que pelo menos eu esperava de 2025. Achei que o Palmeiras ia evoluir o futebol muito mais pelo time, pelas contratações que fez, apesar de a gente ter perdido, como eu comentei, alguns jogadores. Mas é isso, ainda estamos em julho ainda, né? Acho que agora que começa realmente o pau a pau da Libertadores, tanto Copa do Brasil também pela frente aí, que o Palmeiras segue sendo um time copeiro. O time do Abel Ferreira é um time resiliente, que luta até o último minuto. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento. É isso. Eu concordo muito com a Duda. É muito engraçado a gente falar de Palmeiras, porque no ano que a gente não tá tão bem, realmente não estamos bem. Na verdade, eu acho que a gente perdeu a mão desde o ano passado, acho que não fizemos uma boa temporada de 2024. A gente tá com o líder da Libertadores, entre os 8 melhores times do mundo, brigando em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos, e aí jogando um clássico quarta-feira contra o nosso maior rival. Então, a nossa fase, que não é boa, ainda assim, é melhor do que a de muitos outros times. Para falar de Mundial, eu até chegar ao Mundial, eu não estava com tantas expectativas, nem para o campeonato em si. Eu não estava assim, tendo noção de como seria legal acompanhar o campeonato, não só o Palmeiras, mas o campeonato no geral. Porque foi bem numa época que teve feriado, aqui, feriado nacional, então, tipo, ficou meio Copa do Mundo mesmo, né? O pessoal ia, vai ser jogou de onde? Coisa que não tá sendo muito comum de acontecer. E aí, quando começa o campeonato foi muito legal. Eu acho que parabéns para a FIFA, foi um campeonato que o pessoal estava desacreditando também, parece que não tinha vendido tanto ingresso até começar o campeonato e de repente deu um boom, né? Então eu acho que foi um campeonato muito legal, uma pena que só acontece daqui a 4 anos, porque eu já queria que tivesse ano que vem de novo para viver a emoção. Acho que o Palmeiras poderia ter chegado mais longe, né? Vivendo assim a expectativa ali, estava com expectativa de o Palmeiras chegar na final antes do campeonato, não. Vendo as chaves acontecendo, começou a dar uma expectativa para o torcedor, porque o torcedor palmeirense tem uma coisa que ele é iludido. O Gabriel Jesus pinta o cabelo de verde, a gente acha que ele vem para o Palmeiras. Então, a gente é muito iludido. E aí eu comecei a criar a expectativa de que a gente poderia ter ido mais longe, ver aquela revanche contra o Chelsea. Aí eu comecei a falar, putz, será que é a vida dando uma chance pra gente de novo? Então eu fiquei um pouco frustrada. Acho que a nossa eliminação, nós jogamos bem o jogo contra o Chelsea, muito mal o primeiro tempo, mas no segundo tempo estava bem, tinha chance de passar. Acho que tinha chance de passar do Fluminense e afinal é consequência. Um lance pode mudar toda a história do jogo. Então, saí com o sentimento de que poderíamos ter ido mais longe, mas com o sentimento de dever cumprido, porque a gente sabe que o investimento do futebol brasileiro é muito inferior ao europeu. E agora, deixando todo o clubismo de lado, eu acho que nenhum brasileiro passou vergonha e deixou a desejar, que era o que as pessoas esperavam que aconteceria com os brasileiros. E o Palmeiras, dos brasileiros, tirando o Fluminense, foi o que chegou mais longe, que era o que se espera mesmo. Chegou até onde deu e sair de lá com a sensação de dever cumprido. A torcida do Palmeiras é sempre um show à parte, né? E as pessoas tentam falar e tal. Temos uma quedinha aí no Allianz, mas a gente sabe o porquê. Então, mas a torcida raiz mesmo, a gente sabe que é difícil bater de frente, que é uma torcida que dá aula e muita paixão, né? A gente vive paixão, porque nós somos da época que para torcer para o Palmeiras tinha que ter paixão, não era por título. E aí, para a temporada, eu sou muito corneteira, então acho que a gente está fazendo uma temporada não tão boa. Como eu disse, não é uma temporada que não é boa, mas a gente está brigando pelas cabeças. Porém, eu acho que o time não deu liga. Não vejo um futebol legal de se assistir. Esse jogo sábado, chegou um momento que eu já estava no estádio, já tava, pelo amor de Deus, acaba, porque eu tô com frio, eu tô com sono e esse jogo tá chato. Então, hoje, ver o futebol do Palmeiras, ele não tem liga. E aí eu associo um pouco a parte de que cada jogo a gente tá com uma escalação e a gente acaba se perdendo um pouco. Pelas contratações que fizemos, a gente questionava muito, né? A gente não contrata. Então, pelas contratações que fizemos, eu esperava uma temporada em que o Palmeiras jogasse um futebol mais apresentável, mais bonito. Tivemos a tropeço de perder o Paulista para o nosso rival, mas eu vejo que o Palmeiras tem chance, sim, de ganhar o título até o final da temporada. A gente tem... É um time que a camisa pesa muito na Libertadores, então eu tô com expectativa para a temporada. Acho que um título a gente consegue levar aí.
E aí, enfim, demos azar com o Paulinho, que não estava 100%, o Felipe Anderson machucado de novo, ainda não rendeu o que podia render. A gente está numa fase que o nosso goleiro não está com a estrela dele brilhando, embora fez boas defesas no sábado, mas isso acaba comprometendo um pouco da nossa defesa. A nossa defesa o tempo inteiro também com alguém machucado, então acho que a gente está dando azar de lesões. Mas acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um final de temporada positivo e levantar pelo menos uma tacinha aí. Eu tô com expectativa que a gente levante. Bom, eu concordo muito com as meninas em relação ao Mundial. Eu também não tinha muita expectativa a princípio e também não tinha, como a Mi disse, eu também não tinha noção do quão seria gostoso de assistir. Eu acompanhei todos os jogos. Na hora do almoço do meu trabalho, eu pegava meu celularzinho e ficava assistindo durante o trabalho, que tomara que ninguém me assista aqui no meu trabalho, e durante o trabalho eu deixava o YouTube ali e ia trabalhando e assistia todos os jogos. Eu acho que, como a Milena falou, os times brasileiros se saíram muito bem. Isso mostra a grandeza que a gente tem, por mais que a gente tenha um baixo investimento, a gente tem grandeza e expressão no futebol ainda, mesmo a gente não sendo mais o país do futebol. Então, eu acho que foi muito legal para os times brasileiros e acho que poderia ter dado para o Palmeiras chegar mais longe, sim. Queria que a gente ganhasse do Chelsea só para calar a boca lá do último campeonato mundial, mas não deu certo. Em relação à temporada, também concordo que o Palmeiras não está no melhor momento. A gente perdeu figuras importantes como o Richard Rios e o Endrick. Eu acho que isso faz muita diferença, porque por mais que o Evangelista, no primeiro jogo que ele entrou no lugar do Richard Rios, ele fez um golzinho ali, eu acho que ainda não consigo sentir firmeza. Tiveram contratações, mas como a gente estava falando lá no começo, quando vieram essas contratações, a gente focava num jogador e acabava contratando o outro. Então a sensação que deu é que foi cobrindo buracos, e assim, hoje a gente tem o Tigrinho, que está fazendo um bom campeonato. Eu não imaginava que ele ia crescer, desenvolver dentro do Palmeiras tão rápido. Perdemos também a questão do Paulinho, mas eu acho que isso já era esperado pela diretoria. Eles já sabiam que ele ia chegar, ia jogar um momento e ia parar de novo. Então, acho que talvez esteja dentro do esperado. Acho que o Palmeiras pode ir mais além, pode jogar melhor, talvez a gente consiga deslanchar em algum momento. Hoje a gente tem contratações que foram pedidas pelo Abel, e a gente vale lembrar também que quando o Abel entrou no Palmeiras, ele tirava leite de pedra, né? Porque ele conseguiu fazer vários jogadores jogarem, mesmo que fosse 2 ou 3 jogos, ele conseguiu. Então eu boto muita fé nele. Eu acho que ele tá até melhorando de volta, né? Tá dando um brilho melhor no Abel, coisa que ele estava muito apagado no começo do campeonato, que a gente reclamava, né? Mas eu acho que vai dar certo em algum momento. Como as meninas falaram, a gente é extremamente iludida. Então eu não consigo imaginar o Palmeiras finalizando o ano sem ganhar nenhum título, sendo que a gente tem feito isso desde 2015. Então, assim, para mim seria muito decepcionante a gente finalizar esse ano sem ganhar nenhum título. Já que a gente já perdeu o Paulista, eu foco na Libertadores agora, é o que eu espero. E a Libertadores é o que a gente tem chance, né? Como estamos líderes. É outra coisa quando o Palmeiras joga Libertadores. É diferente, né? Fala que o Palmeiras é um tigre na Libertadores e um tigrinho do Campeonato Brasileiro, né? Exato. Bom, o que eu espero da temporada 2025 é assim, nós estamos mal acostumados, nós somos mimados, né, pelo Abel, pela era Abel. E aí a gente viu aquele Palmeiras de 2022 que não ganhava por menos de 2 gols. A gente espancava todos os rivais. Era 5 no São Paulo, era 4 no Corinthians, era 3 títulos por ano. Nós vimos muitas vezes 3 títulos por ano. E a gente depara com números que hoje, como a Milena falou, com números, o Palmeiras está no nível que é o sonho de qualquer clube, inclusive eu creio que do Grêmio também. Mas para nós tá ruim. Por quê? Porque nós estamos mal acostumados a ver aquela era, né? E o Palmeiras teve muito azar nas contratações. Eu falo que a gente contratou tudo que era o sonho de alguns times, dinheiro tem, trouxe o Tigrinho, né? Ele não vem mostrando bom futebol, inclusive eu até acho que ele não vai mostrar mais do que isso que ele já mostrou para nós. Não consigo ver mais ele assim, né? Vejo o Paulinho, que era a salvação da pátria, voltou a se lesionar e agora está fora da temporada. E aí a gente teve azar nas contratações. O Felipe Anderson, que a gente mesmo viu que não rende aquilo que ele mostrava que rendia, né? E a temporada de 2025, eu acredito assim, eu não confio no Everton. Então, se for para os pênaltis, esquece, entendeu? A gente já fala assim, ó, vamos assistir o jogo, porque a gente é palmeirense, não vai desistir, mas
esquece. Então, assim, vai ser por sorte. O Palmeiras vai ter que Mas fazer ninguém resultado. merece, né, decisão de pênalti, gente. Nenhum torcedor de nenhum Nós não ganhamos time. nenhuma. É que nem o pessoal fala, eu corneto o Everton bastante. O pessoal Eu fala, mas também. tem que entender. Eu corneto muito. E o pessoal no meu Instagram fala, você tem que relevar, o cara, ele é importante. Eu falo, gente, ele é importante, mas fala pra mim qual pênalti que ele pegou. Ele pegou aquele do Tiquinho Soares. Também foi só esse. Uma disputa de pênalti, a gente perdeu pro Defensa e Justiça, a gente perdeu pro São Paulo, a gente perdeu um monte de outras disputas que tivemos, porque o Everton não é, mas os jogadores não fazem pênalti, mas ele não vai na bola, é bola para um lado, o Everton para o outro, entendeu? Então me revolta. Espero que contra o Corinthians não vá para os pênaltis, hein? Porque, olha, a não ser que ele cale minha boca, que é o que eu quero. Vamos fazer um grupo de oração. Pelo amor de Deus, nem brinca. Deus me livre, não vou ficar falando isso. E sobre o Mundial, é como as meninas falaram, né? A Copa do Mundo. Quando a gente falou que teria essa Copa do Mundo, há muito tempo se fala isso, né? E o pessoal fala, não, isso aí não vai ter, não. A FIFA fala isso todo ano e realmente aconteceu. Foi uma jogada muito boa da FIFA, foi uma das melhores coisas do futebol depois da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo em si, para o brasileiro, não tem mais graça. Eu acho que a Copa do Mundo de clubes teve muito mais graça, até para quem não é palmeirense, do que a Copa do Mundo como a seleção brasileira, né? E aí, quando eu vi o Palmeiras jogar com o time do Messi, ali valeu a pena. Eu vi o Palmeiras, eu vi na televisão o Messi e o outro jogador do Palmeiras, falei, ali valeu a pena tudo que eu chorei pelo Palmeiras. Eu fui para as ruas com a camisa do Palmeiras, com o orgulho que um dia eu usei quando caiu para a Série B, que doeu, e eu fui para a rua e aquele dia eu estava toda orgulhosa. Foi uma coisa muito surreal. Eu creio que todo mundo, todo time brasileiro tinha que provar essa sensação do que é estar numa Copa do Mundo de clubes. Para mim foi assim, nós não ganhamos, eu não fiquei triste, viu, por ter caído contra o Chelsea. Eu fiquei com raiva porque eles zoavam e eu não tinha o que falar, e aí, mas não fiquei triste. Fiquei muito mais triste em 2022, quando perdeu com o Chelsea, do que dessa vez, né? Então, assim, foi muito legal. Como o Abel fala, desfrutem. E a gente fez isso, nós desfrutamos da Copa do Mundo de clubes, foi um presente para nós, de 2015 para cá, foi muito legal. Acho que todo clube deveria ter. Grêmio, né, tentar se classificar em 2020, qual vai ser a próxima? 2030, né? 2029, quem sabe, né? Exato. Vai ser Mas difícil. o problema quando a gente fala em dinheiro, né, é complicado que o Palmeiras, né, tem mais patrocínio do que o Grêmio. E o futebol, não estou falando só do Grêmio, aqui no Sul, a região Sul, né, é bem complicado quando se fala em dinheiro, né? O eixo Rio e São Paulo é sempre mais visto. É que assim, se você pensar que o Fluminense foi campeão da Libertadores e o Botafogo, o Fluminense era um time que disputou para não cair o ano passado. Então, assim, é algo que acontece no futebol. Pode acontecer do Grêmio, mesmo sem grandes investimentos. Desde que não seja o Corinthians, pode ganhar qualquer time. Não vai ser. Nem o Corinthians, nem o Flamengo. É uma certeza. É uma certeza. Nem o Corinthians não vai Esse ano chegar. não vai mesmo, né? Não vai. O Corinthians nem o ano que vem, né? O ano não que vai. vem. Não, falou em espanhol, o Corinthians sai correndo. Se eles não ganham na Independente do Sul-Americana, campeonato. não vai. Isso é uma certeza. Eles não passam na pré-Libertadores, gente. Não. Nem a Sul, a pré-Libertadores. Ele é o maior campeão de ser eliminado na pré-Libertadores. Tri da pré. Enquanto somos tri da Liberta, eles são tri da pré. Eu não sei se vocês acompanham um pouco das notícias do Grêmio, mas esse ano é ano de eleição aqui no Grêmio, né? E tem um cara aí que é dono de uma fábrica de pães que se candidatou à presidência do Grêmio. E ele comprou já a gestão da Arena agora faz umas 2 semanas. Foi um título para os gremistas, né? Então ele é unânime, vai ser o próximo presidente do Grêmio, porque o atual é muito ruim, e ele promete muito dinheiro no Grêmio. Então, claro que esse ano, vou ser bem sincero, esse ano o Grêmio vai brigar para não cair, não tenho o que mais discutir. Olha, se conseguir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem vai ser muito bom, mas eu não creio nisso. Vai brigar muito aí com o Sport, Santos, Juventude para não cair. Mas a partir do ano que vem, eu acho que essa mudança de presidente vai ser grandiosa. E vai entrar no marco da história do Grêmio, sim. E espero que nós tivemos o Paulo Nobre, que pegou o Palmeiras na pior situação, né? E fez o Palmeiras que é hoje. Não foi a Leila, não foi nem o Abel, Gagliotti. Não foi ninguém. Foi o Paulo Nobre que hoje deu esse Palmeiras, dessa terceira academia aí, né? Então, o presidente conta muito. É o que eu falo, se você encarar o futebol, que é dinheiro mesmo, é organizar, é não dever, limpar a casa primeiro, e daqui uns 5 anos você sonha com uma Libertadores, né? É um projeto. Exato. Boa sorte ao Grêmio, né? Sim, exatamente. Vai ser nosso
direto, aí briga direto pelo título, mas... O Palmeiras e Grêmio sempre tem uma história, né, rivalidade sobre títulos, né, de finais, né, lá nos anos 90 era muito disputadíssimo, né, agora eu não lembro o ano direito, mas o Grêmio ganhou de 5-0, depois o Palmeiras vai lá e ganha de 5-1, né, uma final, se não me engano é Copa do Brasil, se eu não me engano, agora não consigo lembrar de cabeça, mas tem muita história entre Grêmio e Palmeiras. Mas, gente, vamos para a minha última pergunta depois das considerações finais. É sobre esse meu projeto, né? Essa série que é Histórias que o Futebol Conta. E eu sei que cada um tem a sua história com a camisa, no estádio, com o clube. Mas eu queria que cada um falasse uma história que marcou. Então, eu sei que tem muitas histórias, cada um tem muitas histórias com a camiseta do Palmeiras, mas eu sei que tem uma que marca muito. Eu queria que contasse para mim, para essa série. Eu acho que falar de Palmeiras não existe Milena sem Palmeiras, toda a minha história tá ali, mas eu tenho uma história que não é tão... Ela é feliz, mas ela teve um ponto ali de tristeza. Uma história que me marcou é que eu cresci vendo todo mundo na escola comemorar um campeonato brasileiro e eu não visto o Palmeiras ganhar um campeonato brasileiro. Terminei a escola, comecei a faculdade, fiz direito, 5 anos de faculdade. No meu último ano, 2016, o Palmeiras briga ali para ser campeão brasileiro com o Cuca e é campeão brasileiro. E eu fiz direito, então no jogo que o Palmeiras estava jogando com a Chapecoense, eu tinha a prova do OAB para fazer. E eu fui fazer a prova e eu só conseguia pensar que era o primeiro título brasileiro que o Palmeiras ia ganhar. Aquela prova eu não passei. E eu nunca tinha feito uma loucura, assim, eu sempre fui muito medrosa. Então eu ia pro estádio sempre com meu pai, sempre com alguém. Eu nunca tinha ido sozinha pro estádio até aquele momento. Eu tava com 20 anos, 22 anos. E eu sempre ia, tipo, meu pai, minha irmã, um amigo, nunca sozinha. E eu liguei pro meu pai e falei, eu quero ver o título. Ah, mas você vai pra rua? Vou? Ah, não, eu não vou. E aí, tipo, todo mundo achou que eu não ia. Eu saí da prova, fui pra porta do estádio, eu queria ver o Palmeiras campeão brasileiro, nem que fosse de fora. E eu fui sozinha, assisti aquilo. E em um determinado momento, quando já estava baixando um pouco a febre ali do título, o ônibus da Chapecoense estava saindo. E o Caio Júnior treinava o Palmeiras. E aí ele dá um aceno assim para a torcida agradece ele e tal, porque foi o técnico campeão paulista de 2008. Alguns jogadores da Chapecoense também. 2 dias depois acontece o acidente da Chapecoense, que eu acho que é o acidente mais marcante da história do futebol brasileiro. E aquilo ficou marcado na minha memória de tal forma, porque assim, eu fui de 2 extremos. De viver a emoção de ganhar um campeonato brasileiro, parecia que eu tinha a menina de 12 anos que queria ter vivido isso na escola. E eu pensava, meu Deus, há 2 dias atrás eu vi esse cara deu tchau pra gente, e agora ele tá morto. Então aquilo para mim foi muito chocante, porque ficou muito eternizado, enraizado, que eu vi todo mundo passando no ônibus, os caras olhando a festa da torcida e de repente acontece uma tragédia com eles. E todo mundo que tava até, tipo, acaba torcendo um pouco para os times que nunca ganharam, né? A gente não tem costume de torcer para os outros times, mas, tipo, nunca chegaram numa final de Sul-Americana, a gente tava torcendo para eles. Então, para mim, isso foi muito marcante, porque eu não imaginava que isso aconteceria. Eu tinha um carinho, porque foi o primeiro título que eu comemorei, foi o Paulista de 2008, então o Caio Júnior, ele tinha um pedacinho ali da gente com ele. E aí, esses dias eu fui tirar umas coisas do guarda-roupa, e eu guardo pôster de quando o Palmeiras era campeão, e eu abri o pôster do Paulista e tava lá a foto dele, e novamente eu voltei naquele momento. Então esse foi um momento que marcou muito para mim, porque foi uma tragédia, né, e tipo, pô, demorei tanto para ver um título, e aí quando eu vi aquele título ficou marcado com essa fatalidade, que manchou não porque não tem nada a ver com o Palmeiras, mas deixou um pouquinho mais triste, mas eu levo no coração aquele momento ali dele festejando com a torcida do Palmeiras, porque naquele momento ele parecia que era um de nós. E eu não sei se você lembra, nesse mesmo dia, nesse mesmo jogo, teve um torcedor do Palmeiras que morreu eletrocutado na comemoração. Uhum. Não lembrava disso, não. Tem uma história também que o filho do Ananias, ele foi o primeiro jogador a fazer gol no Allianz Parque, né? E o filho dele, esse dia estava lá no Allianz, porque o pai dele morreu no acidente e o menino se tornou, por ironia do destino, palmeirense. Então o pai dele foi o primeiro jogador a marcar e ele estava lá no Allianz, foi presenteado. Então tudo ligou muito o Palmeiras a Chapecoense, e isso foi muito marcante para mim.
Eu ia falar esse jogo de 2016, porque eu estava no Allianz Parque, então foi muito marcante para mim, porque foi um dos jogos que eu fui sozinha para o estádio, então eu acabei encontrando pessoas aleatórias comemorando o título juntos, mas eu vou para a semifinal de 2021 da Libertadores contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, o jogo de volta, onde o Palmeiras passa nos pênaltis, e aquele dia foi muito marcante para mim, porque eu estava com o meu namorado e estava com pessoas muito queridas junto comigo, e a gente estava meio sem saber como que ia acontecer, e o jogo foi indo, e o jogo foi para os pênaltis, e eu, de verdade, quando terminou, eu não sabia o que dizer, eu simplesmente desabei em cima de muita gente desabou em cima de mim, e foi uma comemoração, assim, sensacional, porque teve 2 expulsões, né, o Scarpa foi expulso, o Danilo também, então, assim, foi algo que me marcou muito, foi um momento dentro do estádio que me marcou demais. E aí, se eu posso complementar um pouquinho mais, foi os 4-0 contra o São Paulo, na final do Paulista, que foi muito emocionante, demais, assim, eu acompanhei aquele dia como parecia que um olhava para o outro, eu acompanhei o time saindo do CT, né, o ônibus do Palmeiras saindo do CT para o Allianz Parque, e todo palmeirense que olhava um para a cara do outro falava assim, cara, vai dar, tipo, a gente vai virar esse jogo. E aí, 1, 2, 3, 4, foi algo incrível. Então, assim, fazia tempo que eu não comemorava o Paulista tanto como eu comemorei aquele lá, porque é bom ganhar a Paulista, mas não tanto como ganhar numa Libertadores, mas ganhar do São Paulo, naquele momento em que todo mundo dava o São Paulo também como favorito, porque tinha ganhado o primeiro jogo, ver aquela forma que foi 4-0 no São Paulo também é bonito de ver. O meu jogo marcante não foi algo na história do Palmeiras marcante, mas foi pessoal. Foi meu primeiro jogo no Allianz Parque, né? Eu sempre fui no parque, no Palestra Itália, no antigo Palestra Itália, mas aí eu virei mãe, daí eu tive 2 filhos, aí eu fiquei um pouquinho parada de futebol. E aí em 2018 eu fui num jogo do Palmeiras e Corinthians. Uma amiga da faculdade falou, Tati, eu vou ir com meu noivo e tem um ingresso, vamos. Aí o Palmeiras não estava ganhando do Corinthians, nós estávamos numa seca de ganhar. Eu falei, se eu for, o Palmeiras vai ganhar, porque eu sou uma pessoa pé quente no estádio, é difícil a gente perder. E aí eu cheguei lá, e aí eu lembro de ver, quando eu subi, eu fiquei no Gol Sul, e aí eu vi aquela energia toda ali, me resgatou a minha paixão, que é estar no estádio. O Palmeiras ganhou com o gol do Daverson, que foi aquele jogo de 2018, né? No Allianz Parque, e foi maravilhoso aquele jogo para mim, assim, foi um marco da volta aos estádios da minha, né, e também nós ganhamos o Corinthians, ganhamos aquele Campeonato Brasileiro. E só que tem uma coisa que eu queria considerar, não sei se as meninas já foram no antigo Palestra Itália, o Palestra Itália era um estádio que vibrava mais, a gente sentia a arquibancada tremer, a gente sentia a energia que hoje não tem no Allianz Parque. Principalmente eu, que fico muito no Gol Sul, eu vejo só o Gol Norte cantar, que é a organizada, né? Que eu não sei se as meninas ficam no Gol Norte. Então, assim, é muito triste, porque o futebol do Palmeiras ali no Allianz Parque virou mais ou menos uma casa de shows das partidas mesmo, não só uma casa de shows, que aqui em São Paulo né? Uma casa de show, mas você vai ver, os caras estão mexendo no celular e falam, não é possível, eu não consigo, eu fico em pé sozinha, eu vou sozinha no jogo, viu? E eu fico em pé sozinha, só eu cantando. E parece que você tá errado. Parece que tinha uma mulher que tem gente que era de cara feia no Gol Sua. Tem gente que era de cara feia. Nós tivemos o problema. Que a gente foi expulsa da onde a gente estava sentada, né, Duda? A gente teve um pequeno problema no Gol Sul quando a gente foi junto. Porque vocês eram da bagunça e o povo lá é Nutella. Eu fico pensando, eu nunca fui naquele outro, daquele que é a central que fica ali de frente ao Abel, eu queria ir só para tirar foto, né? Eu fico pensando como que é ali. É mais morto ainda. Eu tive um problema gigantesco na Central Oeste. Eu fui na final da Recopa e eu quase fui expulsa. Eu e mais 10 pessoas, eu, meu namorado e mais 10 pessoas que estávamos de pé. E lá não pode ficar de pé. Eu não consigo assistir jogo sentada. Quem assiste jogo sentada? Me fala. Não, nem em casa que a gente começa e começa a ficar de pé. Eu ensinei meu filho foi assistir um jogo, eu falei, filho, não se senta para assistir jogo. Aí eu fui assistir esse ano, o Palmeiras jogou em Barueri, a copinha, né? Aí eu fui lá, eu falei, eu não consigo assistir jogo sentado, é um hábito que eu tenho, eu não sei se vocês foram palestrar, mas é diferente demais, gente. É uma outra vibração. Eu falo, gente, tudo bem, nosso estádio é lindo, é o mais lindo, um dos mais lindos do Brasil, né? É nível Europa, mas, sinceramente, a vibração ali só vem da organizada. Se a organizada não canta, ninguém canta, e quando eles param... Aliás, nem todo mundo canta no Gol Sul, mesmo com os hinos da organizada, nem todo mundo canta lá.
Eles vão lá, tiram foto, levam crianças e, tipo, não incentiva as crianças a cantar. Meu, ensina uma criança a torcer, né? Quero ser palmeirense, começar ganhando tudo, que cresceu bastante as crianças torcerem pro Palmeiras, mas ensina a torcer, meu. Ensina a torcer, como é que faz? Não, senta aí, fica com seu iPhone. Mas em 2016, ali logo no começo do Allianz Parque, ainda era pior. Porque Nossa, eu fui eu em alguns imagino. jogos que a gente sentava, inclusive no Gol Sul, No não Gol- podia ficar no- de pé, né? Não, é era lamentável. Isso é uma ressalva que eu queria fazer, que, olha... A Tatiane falou uma coisa muito importante, exatamente. Vocês estão falando da referência do antigo estádio do Palmeiras com o atual, né? Exatamente, o Grêmio é a mesma coisa, né? O antigo Olímpico também pulsava muito, era muito bacana, né? Eu pude ir no jogos no Olímpico e a arena é bem diferente, é como vocês relatam aí. Eu, antes de casar e ter meu filho também, eu ia, né, na arquibancada norte, onde hoje ficam de pé, né, cantam os 90 minutos, apoio o time. E agora com meu filho, né, e quando eu vou em jogos que eu levo ele, eu não vou lá porque é inseguro, né, para levar a criança. E o restante do estádio é parado, né, todo mundo sentadinho, mexendo no telefone. É bem isso que tu relatou. O antigo estádio do Grêmio pulsava muito, muito diferente do atual. Infelizmente, né? Eu acho que esse é do futebol brasileiro, acho que a nível mundial também, né? As pessoas não têm vivido a emoção do que é estar no estádio, né? Bom, para mim foi isso. E viveu nada. Eu tenho um relato pessoal em relação a isso agora com o Mundial de Clubes. Eu tenho 2 primos que moram em Miami, né? E o meu primo primeiro, né? O pai deles, ele é palmeirense roxo e ele não tinha conseguido fazer que nenhum dos dois virasse palmeirense. Agora, com esse Mundial de Clubes, ele viu a torcida do Palmeiras, se apaixonou, ele veio para o Brasil agora, eu levei ele ao Allianz Parque, virou palmeirense, porque ele sentiu o quanto é diferente. Ele comentou isso. Lá a gente senta e assiste um espetáculo que é o futebol. Então, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que a gente sabe como que é ainda mais complicado ainda. Eu tenho 2 momentos que foram muito marcantes, muito mesmo, na minha vida. Um foi em 1994, a primeira vez que eu pisei no estádio no Palestra Itália. Foi um jogo Palmeiras e Guarani, o Palmeiras ganhou, foi o Paulista, o Palmeiras ganhou de 2-1, e naquela época quase não ia mulher, muito menos menina no jogo, né? Eu fui com meu pai e com alguns vizinhos, e acho que no meio do segundo tempo, mais ou menos, o Kleber, nosso camisa 4, foi expulso. E naquela época, eles podiam jogar a camisa para a torcida. E quando ele jogou a camisa, como eu era a única menina criança que estava ali, um torcedor me pegou no colo e eu peguei. Eu tenho essa camisa moldurada na casa dos meus pais até hoje. Então, esse foi o primeiro momento que eu tive, assim, de aproximação do Palmeiras. Foi ali que eu me identifiquei como palmeirense. Na época, eu dormia e acordava todos os dias com aquela camisa. Eu não tirava aquela camisa por nada na vida. E hoje ela está emoldurada lá na casa dos meus pais. E o segundo momento não foi um momento muito legal, assim, para o Palmeiras, mas foi um momento incrível para mim, que foi a primeira vez que eu cobri o jogo no Palestra Itália pela CBF, um jogo da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. Infelizmente, a gente foi eliminado na Copa do Brasil, mas foi a primeira vez que eu pisei no gramado para fazer cobertura. E depois eu fiquei muito feliz também, porque aí eu fui cobrir um São Paulo e Galo, e o Galo eliminou o São Paulo, então tá tudo bem, elas por elas. Mas esses 2 foram os momentos mais marcantes da minha vida. A primeira vez pisar no gramado e a primeira vez que eu estive no estádio. Então esses foram os meus momentos. Para nós encerrar, eu queria as considerações finais de cada uma agora. Mas, primeiramente, eu quero agradecer por terem aceitado esse convite. Eu sei que a vida de todas é corrida, né? E é muito bacana escutar de mulheres, né? Que entendem de futebol também, relatos, histórias. Isso é muito importante. Eu sei que cada um tem a sua vida, tem a sua história, mas é muito importante.
Bom, primeiramente eu quero te agradecer por dar voz à torcida feminina, né? Você viu aí que nós temos muito conhecimento, nós temos, eu acho que até mais que muito homens por aí, Verdade, né? verdade. E muitos ali, quando estão perdendo o argumento com a gente, mandam a gente lavar a louça, todas as mulheres aqui já passaram por isso, tenho certeza. Sim, com certeza. E nós não ligamos para isso, porque a gente nasceu diferente, nós não gostamos da nossa casa cor-de-rosa, mas somos femininas, somos mulheres, né? Somos lindas, como todas as palmeirenses. Porém, eu quero te agradecer, né? Dizer que foi muito bacana, foi muito gostoso ouvir as histórias das meninas, que também é a mesma do que a minha. Eu tenho certeza que todo mundo se concordou aqui em tudo que foi falado, né? É uma noite muito boa para nós que estamos entrando na área da comunicação. Para mim, é muito bom também. E te desejar muito boa sorte nesse seu canal, nessas suas matérias, né? É muito gostoso. E dizer que nós, no meu Instagram, irei te recomendar, sim. Vou acompanhar mais vezes o seu canal, porque é muito bacana ouvir vozes, né? Do torcedor comum, né? Do dia a dia. Exatamente. Obrigado. Obrigada a você. Eu também quero agradecer a oportunidade, como a Tati falou. É muito legal, porque é muito fácil mulher dar espaço para mulher falar de futebol. Mas quando são homens, nem sempre a gente tem essa visão. Porque acho que as meninas podem falar assim com prioridade. Quando você é uma mulher, quando você é um homem e você fala, sou torcedor do Grêmio, tá tudo bem, legal, que bom que você torce pro Grêmio, no máximo que eles vão falar é o último jogo que teve e tal, não sei o quê. Quando você é uma mulher e você fala que você gosta de futebol e que você acompanha, você é obrigada a mostrar que você tem conhecimento, senão é descredibilizada pelos homens. Então vem piadinhas do tipo, o que é a lei do impedimento? Ou então, você é palmeirense, então fala aí pra mim qual é a escalação do Palmeiras de 1972. Então, assim, é meio que uma forma de querer diminuir a gente. Então, a gente fica muito feliz quando um homem abre um espaço para a gente dar a nossa voz também. Como a Tati falou, muitas mulheres entendem mais de futebol do que alguns homens, e mesmo que não entenda, não tem o problema. A mulher gosta de futebol, então dê direito dela a gostar também. Pode acompanhar como uma torcedora sem precisar entender de nada. Então, acho muito legal, eu quero agradecer, seu projeto é muito bacana. Como a Tati disse, eu também vou acompanhar mais vezes, eu adorei. Tava com muita saudade da Milena e da Duda de fazer live com elas, porque faz muito tempo que a gente não faz isso, né? Então eu fiquei muito feliz de matar saudades das minhas amigas também. E de verdade, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. É isso, bom, queria agradecer também, Lucas, pela oportunidade da gente poder falar sobre Palmeiras, que é a nossa paixão, de estar sempre com bancadas de meninas incríveis, que de duas aqui eu conheço muito do trabalho, sei quanto elas entendem de futebol e o quanto elas representam, como eu represento a Tati, agora conhecendo mais uma aí para a lista de palmeirenses que a gente se encontra no estádio, que a gente fala sobre Palmeiras em todos os lugares, então isso é sempre é sempre sensacional. Boa sorte, conte comigo também, creio que conte com as meninas também, para o que você precisar, todo o apoio nosso aí, porque quem quer desenvolver ainda mais futebol, para falar com as mulheres, a gente tem você tem todo o meu apoio aí, eu tenho certeza que das meninas também, e obrigada pelo convite, foi um prazerzaço, é muito bom falar de Palmeiras, é muito bom falar de Palmeiras com palmeirenses ao nosso lado, então obrigada mesmo, de verdade, e é isso, só agradecer mesmo. Desejar uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade, agradecer por você dar vozes às mulheres. Tudo que as meninas já falaram eu completo, eu concordo, não vou ficar repetindo aqui, mas é muito importante, porque eu acho que todo mundo aqui já sofreu algum preconceito com o homem. E eu queria agradecer, acho que é um agradecimento que eu nunca fiz para as meninas, porque nós nos conhecemos através de uma live também só de mulheres, e foi bem no meu comecinho, eu tinha muita vergonha de falar, eu não sabia ainda o que eu podia falar, se eu podia cornetar, se ia ser legal ou não, e as meninas, elas me deram super apoio, a Duda foi um dos meus primeiros programas que eu faço presencial, né, então eu ainda tinha muita vergonha de entrevistar, e quando com menos vergonha, porque eu sei que se eu errar, ela vai ter empatia comigo. E a Duda manja muito de futebol. E eu lembro até hoje que eu falei pro Marlon, ela fala tão bem, Marlon é meu parceiro, ela fala tão bem que um dia eu quero ter a dicção e falar tão bem quanto... Ela é muito maravilhosa, né? Obrigada, que é isso, nossa, obrigada. E eu lembro que eu ficava assistindo os seus vídeos para basear os meus. Pô, quem sou eu? Ah, que linda! Que linda, obrigada, Mi, de verdade, que é isso. E a Ju, eu fui fazer foi um fiasco, mas a gente foi juntos fazer uma cobertura, né? Da Copa dos Desimpedidos. Dos Desimpedidos. Verdade. Muita vergonha de chegar nas pessoas
entrevista, e a Ju me deu super apoio, ela foi super desenrolada e ela abraçou mesmo. E a gente sabe que por mais que as mulheres elas tenham empatia, às vezes rola a rivalidade feminina. E é uma coisa que não vejo com as meninas do Palmeiras. Não sei se isso acontece nas outras torcidas, mas eu fui muito abraçada por muitas meninas, muitas me ajudaram, muitas incentivaram, a gente fez o projeto juntas, acabou que a live das meninas não foi para frente, porque cada uma tinha um horário para fazer, mas eu tava com muita saudade, não imaginava quando você me chamou que seria com elas, então hoje Eu também não. É uma surpresa Eu excelente. fiquei muito feliz. Já que é para falar de história de futebol, a minha história como apresentadora teve o dedo delas ali que me ajudaram e eu sou grata. A Tati, seja bem-vinda, né? Depois Obrigada. E você, Lucas, agradecer por ter olhado o nosso perfil, ter acreditado no nosso trabalho e dar essa oportunidade. Saiba que você pode contar comigo sempre. Se precisar de novo, estou aqui de novo. E vou te apoiar, vou te mostrar no meu perfil também. E desejo muito sucesso para você e que você cresça cada vez mais aí no meio do jornalismo e do futebol também. Obrigado, gente. Eu queria só falar um pouquinho. Eu não sabia que vocês se conheciam. A Tatiane não fica surpresa, tá? Mas eu não conhecia, eu não sabia que elas eram amigas, né? Eu não entrei no perfil delas, vi se eram amigas ou não. Mas né, eu entro no perfil do time ali e vejo comentários, né? Sobre as mulheres comentando. Então é o que me chama atenção. Eu vou lá e faço convite. Então é isso aí, né, gente? Eu agradeço novamente aí por ter aceito esse convite e exatamente é dar voz às mulheres também, que futebol não é só homem não, né? Que sabe das regras, do time, da escalação, a mulherada também sabe. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado.